Viagem no tempo é um assunto que desperta muito interesse entre os seres humanos, especialmente quando temos alguma informação sobre o futuro. No entanto, esse é um assunto controverso, pois enquanto alguns afirmam que é possível, outros argumentam que se trata apenas de ficção. Mas imagine se pudéssemos vislumbrar o futuro. O que veríamos? Carros voadores, teletransporte, pessoas robóticas ou até mesmo novos tipos de seres humanos? Hoje vocês vão conhecer a história do homem que viveu no ano de 3906 e o seu diário fascinante. Eu sou a Domino e você é muito bem-vindo ao canal Barril de Perguntas. Todo mundo já assistiu a algum filme ou leu uma história sobre viagem no tempo, e isso desperta a curiosidade do ser humano para descobrir o que acontecerá no futuro. No entanto, nunca temos certeza absoluta sobre nada. Mesmo que não tenhamos certeza se essas histórias são verdadeiras ou não, existem muitos relatos de pessoas que viajaram para o futuro ou para o passado, mas há uma história em particular que se destaca. E o melhor de tudo é que não foi necessário construir uma máquina do tempo. Muitos relatos e evidências dessa história que vou te contar foi escrita em um diário. Esse diário ficou escondido por muito tempo e só agora foi revelado. O livro possui 800 páginas e se chama Crônicas do Futuro, escrito por Paul Denash, um homem que descreveu sua própria experiência no futuro. Esse livro era extremamente bem guardado e considerado ultra secreto, pois continha revelações chocantes sobre o destino da humanidade. Mas antes de começarmos, seria melhor você se inscrever no canal, porque aqui lançamos vídeos 2 vezes por semana, todos cheios de curiosidades super interessantes. E eu tenho certeza que você não vai querer perder os próximos vídeos, né? E agora que já se inscreveu, vamos embarcar nessa viagem para o futuro. Paul era um professor alemão da Universidade de Zurich. Ele era professor, mas não tinha intenção de escrever ou publicar um livro. Em 1918, ele começou a escrever um diário sobre as tristezas de sua vida e seu estado de saúde, que já estava piorando. 3 anos depois, em 1921, ele contraiu uma doença chamada encefalite letárgica, também conhecida como doença do sono. Essa doença afeta o cérebro, causando sonolência intensa e deixando suas vítimas paralisadas, incapazes de falar ou se mover. Pouco tempo depois, ele entrou em coma e ficou internado em um hospital por cerca de 1 ano. Sua família achava que ele não acordaria novamente. No entanto, 1 ano depois, o milagre aconteceu e Paul acordou do coma, retornando à vida. Porém, de uma forma completamente diferente. Ele se tornou mais tímido, mais reservado e com uma grande vontade de escrever. Ele escrevia em seu diário todos os dias e o guardava como um tesouro, não mostrando para ninguém. Pouco tempo depois, ele se mudou para a Grécia, onde conheceu um aluno chamado George Paparazzi, que se tornou um de seus melhores amigos. Em 1924, no entanto, Paul contraiu tuberculose e morreu logo em seguida. Dias antes de sua morte, ele entregou algo muito importante para George, seu aluno e melhor amigo. Era uma maleta cheia de documentos e no meio deles estava seu misterioso diário, que até então ninguém havia lido. Antes de morrer, Paul autorizou George a ler o seu diário, mas com a condição de não mostrá-lo para ninguém. Após a morte de Paul, George decidiu ler o que estava no diário. Ele começou a traduzir quase 1000 páginas e descobriu algo incrível. O diário contava a história de uma pessoa que teria viajado no tempo. George ficou impressionado com o que leu e não conseguia acreditar. Como George era maçom, decidiu compartilhar a história com um grupo de amigos que manteve o livro em segredo, guardado por muito tempo. O livro continha muitas informações que era melhor manter em segredo. No entanto, alguns anos depois, o grupo decidiu divulgar o livro para o mundo. Como o conteúdo não era para todos, a igreja resolveu censurá-lo, mais uma vez ocultando a história do diário. Mas o que estava escrito naquele livro que a igreja teve que censurar e manter em segredo? Paul não contou para ninguém, mas escreveu em seu diário que durante o coma ele estava totalmente consciente. Porém, sua consciência não estava na maca do hospital em 1921, quando ele ficou doente. Sua consciência teria sido transportada para o corpo de outro homem chamado Andrew Northman, que estaria vivendo no ano de 3906, ou seja, mesmo estando em coma em 1921, Paul escreveu em seu diário que durante aquele período estava vivendo em um corpo diferente em outro ano. Paul relatou que as pessoas que conheciam Andrew, o homem do futuro, perceberam que ele havia mudado completamente, que algo havia acontecido com seu corpo.
Como Paul estava completamente perdido e sem entender nada, os cidadãos resolveram explicar para ele, ou seja, para Andrew, tudo o que havia acontecido desde 1921 até 3906. Assim, Andrew, ou Paul, pôde se situar no mundo atual em que estava vivendo. Quando Paul finalmente acordou do coma, ele escreveu em seu diário tudo o que havia vivido durante o tempo que estava no futuro. Em seu diário, Paul escreveu que a evolução humana nunca parou e que os Homo sapiens sapiens, os seres humanos como nós conhecemos hoje, começaram a desaparecer no ano de 3906. Isso daria lugar a uma nova espécie de ser humano, uma espécie mais evoluída chamada Occidentalis Homo novus. Esses novos seres humanos seriam muito mais inteligentes do que nós somos agora. Eles teriam desenvolvido a habilidade de prever o futuro instantaneamente e também possuiriam o poder da comunicação telepática, o que os tornaria extremamente evoluídos. Outro fato curioso é que no futuro seria possível transferir a consciência de um corpo para outro, e foi por isso que quando o Paul chegou ao futuro no corpo de Andrew, os familiares e amigos de Andrew explicaram tudo para ele. Naquela época, a transferência de consciência era algo comum, e por isso os familiares e amigos não ficaram surpresos e explicaram tudo o que estava acontecendo. Isso que eu acabei de te falar não foram as únicas coisas que vão descrever o futuro. Ele também deixou escrito algumas possíveis previsões para a nossa humanidade em seu livro. Paul afirma que entre os anos de 2000 e 2300 haverá um problema de superpopulação na Terra. Haverá também uma terrível destruição do meio ambiente e as desigualdades econômicas chegarão a níveis drásticos. Em 2204, Marte será colonizada e estará com mais de 20 milhões de pessoas, mas em 2265 ocorrerá um enorme desastre natural que matará todos os habitantes de Marte, fazendo com que nunca mais eles tentem habitar o planeta novamente. Em 2309, acontecerá a Terceira Guerra Mundial e grande parte da população será aniquilada. Chegando no ano de 2396, será criado um grande parlamento da Terra, uma forte organização que visa unificar o mundo e impedir que guerras futuras aconteçam, pois a Terceira Guerra Mundial seria tão catastrófica que a humanidade sofreria bastante. Com esse novo parlamento, o mundo passaria por uma grande mudança, deixando os seres humanos ainda mais unificados e promovendo uma transformação tão grande no planeta que o ano seria alterado para o ano 1. A partir desse ponto, os recursos da Terra seriam atribuídos igualmente para todos, os problemas ambientais seriam resolvidos e o excesso populacional seria controlado. Avançando para o ano de 2600, sem contar a transformação do ano para o ano 1, a maioria dos seres humanos estariam começando a se comunicar por telepatia, podendo falar com qualquer pessoa do mundo, usando apenas o poder da sua mente. Também foi escrito em seu diário que, no futuro, a ciência faria grandes descobertas a respeito do interior do nosso planeta, como a revelação de um Sol e de uma atmosfera interna. Em 3382, algo surpreendente acontece com a humanidade. Neste ano, surge uma nova raça humana chamada Occidentalis Homo novus. Eles se tornaram a população predominante na Terra e possuem uma mutação em seus cérebros, o que lhes confere o chamado sexto sentido. Esse sentido desperta a supervisão e a clara evidência, permitindo que os seres humanos prevejam ações futuras. Por volta de 3400, inicia-se a Era de Ouro, em que o governo mundial se unifica sob uma única autoridade, denominada Criadores Universais. Nessa época, as pessoas são capazes de criar objetos com as suas mentes. A população mundial, nesse período, não ultrapassa 1 bilhão de pessoas, em contraste com os 8 bilhões que temos hoje. Uma coisa interessante é que durante apenas 2 anos de suas vidas, dos 17 aos 19 anos, as pessoas trabalham. Após isso, não precisam mais trabalhar e desfrutam de uma vida tranquila e decente, uma vez que a Terra possui recursos suficientes distribuídos de uma forma igualitária. Todas essas experiências e previsões estão registradas no livro Crônicas do Futuro, que permaneceu secreto por muito tempo e hoje está disponível ao público. No entanto, mesmo com diversos relatos, muitas pessoas não acreditam nessa história.
Alguns argumentam que Poe pode ter apenas alucinado durante o coma devido à sua doença, ou simplesmente ter sonhado tudo aquilo. Mas o fato é que o livro existe e há apenas 12 exemplares disponíveis no mundo todo. Além disso, muitas coisas mencionadas por Poe no livro também foram relatadas por outros possíveis viajantes no tempo. E é aí que muitos questionamentos surgem e cada um pode tirar suas próprias conclusões sobre essa misteriosa história. A história do homem que viajou para o ano de 3906 e o que ele registrou em seu diário. Essa história realmente chama muita atenção e desperta muitas dúvidas sobre o nosso futuro. No entanto, quero saber a sua opinião sobre essas previsões. Você acredita que isso realmente vai acontecer? Ou Poe estava apenas delirando? Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.